Olá pessoal, então nesta videoaula a gente vai verificar exatamente como se comporta um gráfico das funções trigonométricas quando variamos os parâmetros, ok? Qual é a ideia? É você coloca o seu caderno ao lado, assiste a videoaula, vai anotando, vai tomando nota para você poder registrar melhor e poder resgatar melhor esse conteúdo caso você precise, ok? Bons estudos! Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos verificar o que ocorre com o gráfico das funções trigonométricas quando nós modificamos os parâmetros a, b, c ou d, tanto para a função seno como para a função cosseno ou função tangente. Na função seno, nós temos a função completa a seno de bx mais c mais d. Em azul, nós temos os parâmetros. O parâmetro A, ele vai interferir diretamente na amplitude. A maior que 1, amplitude aumenta. A entre 0 e 1, amplitude diminui. Claro, se o A for negativo, vamos inverter a função. Invertendo o sinal, invertemos a função. O parâmetro D vai deslocar todo o gráfico para cima ou para baixo. Se maior que zero sobe, menor que zero vai descer. Ok? Tanto A quanto o D, os parâmetros A e D interferem diretamente na imagem da função, no conjunto imagem. O parâmetro B, ele vai interferir diretamente no período da função. O período da função seno normal é 2π. Quando multiplicamos a variável pelo parâmetro B, o período passa a ser 2π dividido pelo módulo de B. Já o parâmetro C, ou melhor, a raiz do que tem dentro do parênteses, a raiz de bx mais c, vai deslocar a função para a direita ou para a esquerda. A raiz do que está dentro do parênteses é mais ou menos c sobre b. Se o czinho for positivo, a raiz vai ficar negativa, vai deslocar a função para a esquerda. Se o c for negativo, a raiz vai ficar positiva, vai deslocar a função para a direita. Repetindo, c negativo desloca para a direita, c positivo desloca para a esquerda. F de x igual a seno x. Temos aqui a função seno x normal. Observem, o período é 2π. A função de 0 a 2π, ela repete. 0 a 2π repete, portanto, o período é exatamente 2π. E a imagem de menos 1 a 1. O menor valor para a função seno, menos 1. O maior valor para a função seno, igual a 1. Agora, se nós multiplicamos a função por 2, vai modificar exatamente a amplitude. A imagem passa a ser de menos 2 a 2. Ok? Se nós tivéssemos multiplicado pelo valor 1/2, a imagem seria de menos 1/2 a mais 1/2. Observe que não houve modificação no período. f de x igual a seno x é o nosso parâmetro aqui. Vamos nos basear por essa função. Agora observem, f de x igual a seno de 2x. Aqui é o nosso parâmetro b. Lembre-se, quando a gente multiplica a nossa variável por um parâmetro, vamos modificar o período. O período da função seno normal é 2π. Observem, o b vale 2. 2π dividido pelo módulo de 2 igual a π. Então vejam, o período da função é π. Fecha o ciclo em π, repete a cada π. Então, não interferimos na imagem, interferimos diretamente no período. Período igual a π.
f de x igual a 2 seno x, f de x igual a menos 2 seno x. O que vai mudar? A amplitude muda em relação a seno x. E observem, o parâmetro A positivo, de menos 2 a 2, o parâmetro A negativo, em vermelho, inverte a nossa função. Ok? Então, A positivo maior que 1, aumenta a amplitude. A negativo, ok? Vai inverter a função. f de x igual a seno x mais 1. Seno x em verde, observem que a função seno x, o seno de zero, é zero. Agora observem, o seno de zero aqui também zero, só que a imagem vai ser somada com 1. Quando x é zero, seno de zero é zero, 0 mais 1 igual a 1. Então, a imagem de zero é 1. Então, todo gráfico vai se deslocar uma unidade acima, modificando exatamente o conjunto imagem. O conjunto imagem era de menos 1 a 1 e passa a ser de 0 a 2. Observem, o menor valor passa a ser 0 e o maior valor 2. Então, o conjunto imagem de 0 a 2. f de x igual a seno x, f de x igual a seno de 2x menos 4. Observem, em verde nós temos a função seno x com o período 2π. A função f de x igual a seno de 2x menos 4, o parâmetro b vale 2, portanto o período vale π. Ela vai se repetir, observem, em azul, de π em π. O período dessa função é π. 2π dividido pelo módulo de 2 igual a π. Além de modificar o período, temos aqui o parâmetro c, que vai fazer com que ela se desloque 2 unidades para a direita. Então, observem, vai se deslocar exatamente com o valor da raiz. Observa, desloca-se para a direita. Qual a raiz de 2x menos 4? 2x menos 4 igual a 0, portanto, a raiz igual a 2. Então, ela se desloca 2 unidades para a direita. Começava no 0, vai começar agora no 2 aqui, ok? Deslocando 2 unidades para a direita. Então, os parâmetros b e c, o parâmetro b modificou o período, e os parâmetros b e c, a raiz 4 dividido por 2 igual a 2, fez com que ela se deslocasse 2 unidades para a direita. Agora observemos o que ocorre com a função quando modificamos os 4 parâmetros. Parâmetro A, B, C e D. O parâmetro A vai interferir na amplitude. O parâmetro B vai modificar o período aqui vai ser π. 2x menos 4 igual a 0, x igual a 2, portanto, vai deslocar 2 unidades para a direita. E o parâmetro D menos 1 vai descer uma unidade. Todo o conjunto vai descer uma unidade. Por conta do parâmetro A, ela iria de menos 2 a 2. Descendo uma unidade, ela vai então de menos 3 a 1. Observem, ela vai se deslocar 2 unidades para a direita, que é exatamente o valor da raiz do que está dentro do parênteses. O período continua π, ela se repete a cada π por conta do parâmetro b. E o conjunto imagem de menos 3 a 1. Então, o parâmetro imagem sempre vai ser dado por menos a mais d e a mais d. Menos a mais d e a mais d. Observem, na nossa função, o a é igual a 2, menos 2, observem, o a vale 2 e o d vale menos 1. Menos a mais d, menos 2, menos 1, menos 3. A mais d, a igual a 2, d igual a menos 1. 2 menos 1, 1. Então, o conjunto imagem de menos 3 a 1. Ok? Anotem, registrem, para guardar bem esse conteúdo aí. Então, para a função cosseno, valem as mesmas ideias, ok? A interferência dos parâmetros
vai ser a mesma em relação ao gráfico. O período, o deslocamento para a direita ou para a esquerda, a mesma coisa para a função cosseno, ok? Para a função tangente, temos que ter um determinado cuidado. Observem. Temos então aqui os parâmetros A, B, C e D. O parâmetro A. Observem que o parâmetro A, na função seno ou cosseno, ele interferir na amplitude. Aqui não, ok? Não vai interferir na amplitude. Ele vai ter um comportamento diferente para a nossa função tangente. Observem, daqui a pouco eu vou trazer um exemplo para que vocês vejam. Dizemos que a função ela vai esticar se o parâmetro for maior que 1 e vai encolher se tiver entre 0 e 1. Claro, se o A for negativo, ela vai inverter. Então, observem, vai esticar ou vai encolher. Não vai interferir na amplitude, que o conjunto imagem da função tangente é de menos infinito a mais infinito. Salvo qualquer restrição que você coloque. De um modo geral, é exatamente esse. Agora, esse parâmetro D vai fazer com que ela se desloque em Y. Ok? Vai se deslocar em Y. Também não vai interferir no conjunto imagem. Já o parâmetro B vai interferir diretamente no período. O período para a função tangente normalmente é π. Para a função com o parâmetro multiplicando a variável, fica π dividido pelo módulo de B. E o parâmetro C, a raiz do que tem dentro bx mais c, tem o mesmo papel que para as funções anteriores. Vai deslocar para a direita ou para a esquerda. Observe agora os exemplos. F de x igual a tangente x. O período é π, a cada π ela está se repetindo, então o período é π. Agora, f de x igual a 2 tangente x. Esse parâmetro A é maior que 1, então ela vai, observem, ela vai esticar. Observem em azul, ela como se estivesse esticando, ok? Se fosse 3, ia esticar um pouco mais, então ela vai esticar. Essa curvaturazinha aqui vai deixar de existir, ok? Vai ficar esticando. Então, esse é o comportamento que vai acontecer. À medida que você aumenta esse valor de A, ela vai esticando cada vez mais. Agora observem, se o A for menor que 1, vamos pegar um valor bem pequeno, 0,05. O que vai acontecer com a nossa função tangente? Observe que o período não modificou, continua o mesmo período. Observe o que vai acontecendo. Ela vai encolhendo, ela vai se achatando, se aproximando do eixo X. Parece que está fazendo 90 graus à direita, 90 graus para cima. Quanto menor esse valor de A, mais fechada ela vai ficar. Ok? Aqui vai ficar parecendo realmente, vai fazer 90 graus para a direita, 90 graus para cima. Claro que ela não vai tocar aqui em π sobre 2, em 3π sobre 2, aqui nós temos as assíntotas. Ok? Então, esse é o comportamento do parâmetro A. Vai esticar ou vai encolher, vai se achatar em relação ao eixo Y. Ok? Não modifica o período. Agora, f de x igual a tangente x, f de x igual a tangente x mais 2 e f de x igual a tangente de x menos 2. Então, f de x igual a tangente x mais 2, observem, deslocou 2 unidades para cima em relação ao eixo y. Estava passando pelo zero, tangente de 0 a 0. Agora, tangente de 0 a 0 sobe 2 unidades. Deslocou 2 unidades para cima. Tangente de x menos 2 vai descer 2 unidades. Ok? Então, desloca-se em y. Também não modificou o período e nem modificou o conjunto imagem. f de x igual a tangente x. Agora, observem. F de x igual a tangente x em vermelho. O período é π. E f de x, observem, o período π. F de x, tangente de 2x em verde. O período passa a ser π sobre 2. Não é isso?
π dividido pelo módulo de 2, π sobre 2. Observem que ela vai se repetindo a cada π sobre 2. Ok? Então, o período π dividido pelo módulo de 2, π sobre 2. Ok? Então, nós temos aqui o parâmetro b interferindo diretamente no período. Aumentou a frequência da nossa função. Ok? Então, f de x igual a tangente de 2x, nós já sabemos que vai interferir no período. F de x igual a tangente de 2x menos 4, o que vai acontecer com a nossa função? E f de x igual a tangente de 2x mais 4. Observe que, em verde, 2x menos 4 igual a 0, portanto, x igual a 2, vai deslocar 2 unidades para a direita. Ok? Deslocou 2 unidades para a direita. 2x mais 4, em azul, vai se deslocar 2 unidades para a esquerda. Ok? Então, os deslocamentos de acordo com os parâmetros B e C. Ok? Então, por agora é só. Bons estudos!